Olá, olá meninas. Olá, mulheres. Olá, boa noite, vão chegando aí. Desculpe pelo atraso, 10 minutos de atraso, meninas. Me perdoem. Eu estava numa reunião e não tinha como sair. Agora ela foi concluída. Estamos aqui. Boa noite a todas. Muito bem-vindas. Vou deixar vocês chegando aí para que a gente possa começar a nossa live tão esperada. Tava todo mundo me perguntando: cadê a live de segunda-feira de mudando os hábitos? Pois é, estamos aqui quarta-feira. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, Deise, obrigada. Você gostou do meu cabelo? Hoje eu dei uma arrumadinha nele. Obrigada, viu, pelo elogio. Meninas, obrigada, Celinha. Um super beijo. Olha só, vão chegando. Hoje nós vamos falar, né, dar continuidade. Sinta-se em casa, que é essa série que nós estamos fazendo ali nos grupos devocionais, juntamente com a... Deixa eu só conectar aqui no meu celular, porque tá acabando a bateria. E hoje nós vamos falar sobre frequência. Não sei quantas de vocês aí devem estar pensando o que seria isso, né? O que é frequência? Eu creio que a Paula Negrão já está aí. Tô esperando só um pouquinho vocês chegarem, porque eu me atrasei. O que eu fiz no cabelo? Gente, eu fiz uma escova no meu cabelo. Hoje eu fiz as unhas. Hoje eu fiz o cabelo. Hoje eu tirei um tempo na hora do almoço pra fazer uma escova, pra me arrumar, porque amanhã é feriado, né? Amanhã é um dia de eu namorar o marido. Então, aí hoje eu dei um trato. Que bom, hein, gente? Vocês viram? Tô feliz. Vocês gostaram? Fiquei feliz de ser notada. Meninas, já vou chamar a Paulinha aqui. Só um instante. Vamos lá. Miriam, você tá aí? Dá um oi pra mim, Miriam Delfino, que a Paula já chegou. Vou aqui já chamá-la. Hoje nós vamos continuar falando sobre mudança de hábitos, sobre autoestima, mas hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para vocês, que é frequência. Porque eu até tirei no dicionário aqui, né, o que é frequência, para a gente discutir com a Paula, mas nós temos que prestar atenção na nossa frequência, qual a estação que nós estamos e quanto nós mulheres somos importantes nesse aspecto da frequência, ou seja, o estado, a energia, né? A maneira pelo qual nós nos posicionamos frente aos obstáculos, aos desafios, aos problemas. Essa frequência precisa, né, ser trabalhada ao ponto de nós estarmos ali de acordo com a vontade de Deus, deixando o Espírito Santo fluir sobre nós. Eu vou chamar minha amiga Paula Negrão, que já está aí. Vou deixar ela, porque essa live não é minha, é dela. Espera só um pouquinho. Paulinha, manda um oi pra mim. Eu vi que você já tá aí. Manda um oizinho. Paula Negrão, se você estiver aí me ouvindo, dá um oi pra mim. Aí. Vamos lá. Tô aqui! Oi, amiga! Ai, hoje a gente tá, né? Ai, olha aí, fiz uma homenagem a você aí, ó. Hoje Tá eu tô toda linda! pronta. Você é linda, né? Você é linda! Eu vou me arrumar um pouquinho para essa live. Eu gosto tanto de estar com Gente! você. Ai, eu também, Carlinha. Eu tava aqui rindo sozinha quando você tava falando assim: nossa, eu me arrumei, né? Amanhã é feriado, vou estar com meu maridão, né? E assim, o autocuidado, Aham. ele é tão importante, né? Já é uma frequência com a gente, na verdade, ó, a estação, né?
do amor próprio, assim. Eu acho tão lindo ouvir você falar assim, ai, me enfeitei, ai, Meu amanhã maridão. eu tenho o dia do marido, ai, que delícia! E a gente Eu está acho aí que as meninas prestes. não, eu acho que as meninas não sabem disso. Mas, meninas, eu tenho o dia do marido. O dia do marido é toda sexta-feira, né, Paulinha? Toda Lindo! sexta-feira vocês vão observar que eu não faço live muito É verdade. raramente. Por quê? Porque eu estou namorando, né? Então nós tiramos um dia da semana para nós dois estarmos juntos, seja para ir pro cinema, Verdade. seja para, né, assistir filme. É saudável, né, amiga? Muito. E olha, já Importantíssimo. esqueci, liguei para Carlinha e ela só Já, fez assim: ó, eu tô no dia do namoro. não posso falar com Eu falei, ai, você. desculpa. Lindo, lindo, lindo. Vamos Amiga, olha como começar? eu aprendo com você demais, viu? Ó, é Ah, uma e eu, minha bênção. amiga? E eu? Gente, que delícia. Ô, meninas, Vamos, vamos orar? vamos orar. Então vamos. Paizinho, nós estamos aqui diante do Senhor, mais uma live que o Senhor nos permitiu estarmos aqui Obrigada. para esse aprendizado, porque nós somos ensinados pelo Teu Espírito. Não há capacidade alguma em nós, mas toda sabedoria e conhecimento vem do céu. E nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai, para que o Senhor Amém. possa falar ao nosso coração. Deus abençoe a vida da Paula. Eu te agradeço, ó Deus, por Aleluia. essa disposição que ela tem no coração Obrigada, de Jesus. estar aqui toda semana falando com a gente. Quantas Aleluia. pessoas têm ouvido e têm ressignificado seu coração, seus pensamentos através dessa live. Te Aleluia. agradeço porque tudo é o Senhor, é para o Senhor e volta para o Senhor em gratidão. E nós exaltamos e glorificamos o teu nome. E nós te agradecemos já de antemão por tudo, ó Pai, em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém, Amém. meninas? Amém. Vou aumentar A aqui meu Michelle áudio. disse que o áudio está Tá atrasado. atrasado. Bom, eu não sei o que é isso, mas vai me Deve estar ajudando, com, Michelle, a deve estar com saber. delay, eu acho. Com Alguma coisa delay. assim. Vamos ver se eu consigo corrigir isso, tá? Tá. Peraí. Pronto. Meninas, vamos lá. Paulinha, nós Vamos estamos lá. ainda né? Nós estamos na série Sinta-se em Casa. Eu e a Paula Sim. ontem estávamos conversando na madrugada. Nossa, gente, como Jesus Foi é muito lindo. lindo, porque, meninas, eu não combinei com a Paula qual era o tema. O Senhor me deu o tema correndo. Eu já falei para vocês que é meu secreto ali correndo. Aí o Senhor falou sobre frequência, né? Amém. Mude a frequência. E aí É. eu fui comentar com a Paula. Na verdade, eu mandei o post para a Paula que o tema é mude a frequência. Aí a Paula falou, uau, não tô acreditando. Nossa, eu fiquei arrepiada. Falei, meu Deus. Conta aí, amiga. Gente, assim, Jesus é lindo, né? Eu e a Carlinha, a gente tem... Primeiro que Deus não une vidas, une propósitos, né? E quando a gente enxerga que esses propósitos estão unidos, a gente não precisa... embora a comunicação seja muito saudável para todo tipo de relacionamento, a gente não precisa se comunicar. É uma coisa incrível, porque quando ela me falou da frequência... o Espírito Santo já tinha ministrado ao meu coração para falar a respeito, como a gente está falando de hábitos, se a gente parar para pensar, também é a frequência dos atos, das ações que a gente tem. Ou seja, as ações repetidas que a gente tem também formam os hábitos, que é a frequência. Né? A frequência de hábitos. Eu até coloquei lá, né, que assim, no dicionário fala exatamente isso. Quero saber o que está falando, Carlinha. É o caráter daquilo que acontece muitas vezes, ou em frequência, né? Então Perfeito. É isso. E Deus ministrou lindamente ontem no meu coração e a Carlinha postou, eu falei, uau, é isso. Né? É isso. A gente está falando a respeito de mudanças de hábitos. A gente começou falando o que é hábito, entendemos o que são os hábitos, que é essa frequência de uma determinada ação e que essa ação se torna algo que a gente tão automático que a gente nem pensa para agir.
E da onde que vem isso, que a gente também já conversou, que vem do nosso lar emocional, que nós temos lares emocionais. E esses lares emocionais, eles acabam sendo o maior gatilho para a gente se auto-sabotar. Que a gente também falou aqui bastante sobre autossabotagem, né? E então eu vou começar hoje aqui a minha abordagem a respeito de frequência para vocês, meninas. Ó, eu não vou ficar olhando os comentários, que eu não sou assim que nem a Carlinha maravilhosa que consegue olhar cara crachá. Eu me confundo, me banando. Então, ó, super beijo para todas, boa noite para todo mundo. Célia maravilhosa, eu vi que você falou que eu também estava linda, obrigada, faz bem para nossa autoestima. A nossa autoestima agradece. A nossa autoestima agradece. Vocês todas são lindas, vocês todas são lindas. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E com frequência, a partir de hoje, eu quero combinar, mulheres maravilhosas. Carlinha, eu e você também. Que a gente vai se olhar no espelho e falarmos assim, uau, eu sou um presente de Deus. Eu sou um presente de Deus. Então, eu preciso ter um cuidado comigo, um autocuidado. Eu preciso deixar as minhas unhas bonitas, né? Eu preciso, sim, de vez em quando me maquiar, da forma como cada um gosta, arrumar o cabelo. Eu tô toda cheia de cabelo branco, gente, ainda não consegui pintar meus cabelos, tá tudo certo. A gente faz aqui né? Aí eu tenho um autocuidado de deixar o meu visual, a minha imagem, que está ligada à autoestima, de uma forma que me agrade. Né? Ai, obrigada, Carlinha. Você desligou, né? Porque aí eu fico olhando. De uma forma que me agrade. E aí, meninas, como a gente vem falando sobre a casa, a nossa casa, né? A casa para morar. Vamos pensar assim, a gente tem o lar emocional, que a gente parou no lar emocional, semana passada também, a gente falou sobre autoestima e sempre o lar emocional ele aparece em todos os temas, porque o lar emocional é o que rege nossa vida. E quando a gente fala de autoestima, Carlinha, o ponteiro da autoestima, o calibrador da autoestima, olha que interessante, é o medo. É o medo. Né? É o medo. Então, nós temos medo de ser abandonadas, nós temos medo... nós sentimos, né? Sentimos. Nós sentimos medo de ser abandonadas, nós sentimos medo de ser rejeitadas, nós sentimos medo de sermos manipuladas, nós sentimos medo de sermos humilhadas, nós sentimos medo de sermos traídas. Olha aqui, falei todos os medos. Então, os medos, eles tanto nos impulsionam, quanto nos fazem empacar. Nos travam mesmo. Exato. E a gente já sabe, a Carlinha, no primeiro encontro nosso, falou lindamente uma passagem da Bíblia a respeito do medo, e tem várias passagens da Bíblia que falam a respeito do medo. E esses dias, aliás, todos os dias, né? Mas eu não sei ao certo qual dos dias, você estava falando que tudo ontem, né? Que foi para o tape, digamos assim, né? O post para hoje. Que tudo que a gente precisa saber em relação a esses gatilhos internos está aqui na palavra. Tudo. Tudo. E, gente, quando você falou isso, eu falei, eu já sabia, mas precisava alguém falar, né? Porque é hábito a gente não pensar nisso. Aí, quando você falou, eu comecei a procurar tudo na palavra. Olha que coisa linda. Falei, opa, peraí. Pode falar, Carlinha. Que a palavra de Deus, ela nos modela, né? Totalmente. Muitas vezes a gente pega a palavra para modelar a palavra para nós. Mas, na verdade, não é assim. É a própria palavra que vai regindo e vai modelando a minha estrutura, os meus sentimentos, as minhas emoções, né? Exato. Maravilhoso. E, Carlinha, eu fui buscar na palavra, mas antes de falar a palavra, eu quero trazer um pouco da ciência. Né? Ok. Quando a gente fala de frequência,
a gente pode pensar em duas coisas. Uma, sim, qual frequência que nós estamos, né? Qual a rádio? Qual a estação Rádio. que você O está tom. ligada? Aham. Perfeito. Então, Maravilhoso. assim, será que eu estou ligada na estação do abandono? Então, será que eu estou me fazendo de vítima? E é isso que Deus falou muito ao meu coração. Qual é a nossa frequência? Qual é a nossa frequência? Qual a Será rádio, estação que eu estou hoje, né? perfeito? Será que eu estou na estação do perfeccionismo, né? Que também é um lar emocional? Do vitimismo, Do né? vitimismo, ó, Nunca é minha vitimismo, culpa, né? nunca é minha culpa. Do vitimismo, do perfeccionismo, do culpar-se. Ou eu tenho autoculpa, ou eu estou culpando o outro sempre, né? Eu separei algumas. Ah, do comparar-se. Que é muito comum hoje. Muito Olhar para a comum. janela, olhar para o jardim Gente, do outro. e assim, o comparar é o mais comum que a gente faz. Assim, eu comprei o modelo de um carro, você comprou o mesmo modelo de um carro. Eu vou olhar no teu para ver se é igual ao meu. Se não me enganaram. Mas será que a concessionária? Quanto será que ela pagou? Quanto será? Nossa, mas ela comprou aquele banco, aquele banco. De repente o meu é mais bonito, mas aí eu vou olhar o teu banco, eu vou falar assim: nossa, eu devia ter comprado esse banco, porque esse banco Parece que o não meu não é tão suja. bom assim, né? E assim, Carlinha, o comparar-se, ele é uma cilada tão grande, porque a gente sempre vai ter alguém que tem os olhos mais azuis que a gente, que tem os dentes mais brancos que a gente. Ó, eu tenho dente tortinho. Olhar alguém que tem o dente alinhadíssimo, lindo, maravilhoso. E tudo bem. E daí, né? E E tudo bem. daí? E daí? Né? Eu preciso olhar para mim naquela condição. Eu sou a vontade boa, perfeita e Perfeito, agradável agradável de de Deus. Deus. Foi maravilhoso. Porém, para isso, eu preciso mudar minha frequência. Preciso mudar minha frequência. Porque se eu não mudar minha frequência, tá lá na palavra, se a gente continuar lendo, eu não sou. Até escrevi aqui em algum lugar, nas minhas anotações, daqui a pouco eu acho. Aqui, ó. Ah, não tá aqui. Calma aí, já volto. Já volto aqui com a palavra. Mas o que está escrito? Que para a gente alcançar a boa, perfeita e a vontade. Nossa, volta. A Vontade de Deus. perfeita, boa e agradável vontade de Deus, a gente precisa ser o quê? Transformado, Aonde? renovado. Na mente, no espírito, porque a gente traz marcas, né? A gente sabe que os hábitos. Por que a gente tem hábitos? Lembra disso, meninas? Que a gente falou que o nosso cérebro precisa de uma recompensa, né? E às vezes as recompensas, eu emagrecer 20 quilos, em um ano, a recompensa demora muito. O eu comer um chocolatinho hoje, a recompensa é imediata. Só que aí eu vou juntando uma recompensa, outra recompensa, outra recompensa. Quando eu vejo, eu adiei 8 meses, 10 meses, uma recompensa a longo prazo por uma recompensa curta. Fora que a gente não tem oxigênio suficiente no cérebro, entre aspas, né? Vou usar, dizer assim, para ficar pensando e lutando contra o quê? Os nossos lares emocionais o tempo todo. E Por você falou uma isso, coisa muito interessante, né? Tem uma frase que fala assim: daqui 5 anos, pense daqui 5 anos, como você estaria daqui 5 anos se você tivesse perfeito. tomado a decisão de mudar hoje, né? Exato, Porque sempre exato. amanhã, sempre daqui uma semana, sempre o ano que É, vem, sempre quando a quarentena acabar, né? Sempre quando as coisas voltarem ao normal. Então a gente fica na frequência da justificativa, né? Na frequência sim, de amanhã eu faço. exato. E eu não É, sou é, autorresponsável, né? é isso mesmo. E você sabe qual é o maior perigo disso, Carlinha? É a gente ainda falar, mas nada, nenhum fruto cai da árvore sem que Deus permita, né? A autossabotagem, ela é tão séria na nossa vida que ela faz com que a gente se autossabote para não ser uma promessa Uau. cumprida. Uau. Repete aí.
A autossabotagem é tão séria que pode fazer com que a gente não seja uma promessa cumprida. E aí, meninas, eu já vivi muito isso. Por isso que eu estou falando sobre isso. Aí eu vou falar assim, mas não era vontade de Deus. Tudo é, né? Ele é poderoso. Né? Não era vontade de Deus. Tudo bem, não aconteceu porque não era vontade de Deus. Mas Porém, Deus, ele é permissivo, porque ele nos deu o livre-arbítrio. nos deu uma semente, né? Nós Ele temos nos... dons e talentos, né? Perfeito. E nós Exato. viemos nessa terra com um propósito. Ontem eu fiz uma live linda, não sei quem viu, não sei se você viu, Paulinha. E ela Sim. estava dizendo que num determinado momento da vida dela, lendo, né, ela ouvindo a história de Moisés, ela algo destravou, porque ela lembrou que ela estava nesta terra para um Perfeito. propósito. E qual era a missão? Ela estava comissionada para algo, mas ela estava no caminho para essa missão. Ela estava indo a rumo, né, do propósito ao destino. Sim, né? sim. E aí entra né, os frutos do espírito, né? A questão da gente ter domínio próprio para entender. Porque quando você fala assim, Carlinha, ontem, a hora que você falou, que eu vi o teu vídeo, que você falou assim, gente, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Ai, gente, ó, minha cachorra comeu. Eu sempre falo isso, tá? Mas eu amo essa Bíblia. Ó, tá tudo aqui, né? E tá tudo aqui. Tá tudo tão aqui que em Provérbios está falando de autossabotagem. Você sabe aonde? Quer ver, ó? Até anotei, ó. Provérbios Uau. 16, 25. Tá falando assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Olha que autossabotagem. A morte do quê? A morte dos sonhos, a morte de você ser uma promessa cumprida. Porque a gente se autossabota. Tá tudo aqui. É lindo. E o mais interessante é que nós fazemos isso e muitas vezes culpamos o outro, não é? Por Culpamos o conta dessa outro. dificuldade de decisão, dessa dificuldade de se autorresponsabilizar, de mudar a frequência, né? Do nosso Perfeito. coração ali, de falar, não, Exato. realmente eu realmente preciso É, fazer algo agora, né? exato. E mais, né, Carlinha? Quando a gente fala assim, eu tenho um sonho, né? Mas não é o sonho que Deus tinha para mim. Porque tá lá falando, né, eu acho que é Isaías 55, se eu não me engano, que fala que os sonhos de Deus, o que eu pensei para você é muito maior, Pensamentos de Deus são né? Os maiores. pensamentos de Deus são maiores. Eu sei que são maiores. Porém, assim, se a gente não É o tá nessa caminhar, né? frequência com Deus, o que acontece? Eu vou cair numa autossabotagem de justificar que não era vontade dele para mim. E às vezes era sim a vontade. E é necessário que a gente faça. E a vontade dele não é boa, perfeita, agradável? Não causa dor nem confusão? Se está causando dor, talvez não seja a vontade de Deus mesmo, concordo. Mas se não estiver causando dor, se você estiver se causando dor, aí entra a questão do domínio próprio, que também está em Provérbios, o mesmo, tá? 16, 20. Olha só. Quem examina cada questão com cuidado prospera. Então é um alto. Pode E falar, você está Carlinhos. falando de provérbios, meninas, vocês que estão vendo aí, né? Eu falo que provérbios é um livro de sabedoria, Nossa. de instrução e de conselho. E muitas vezes as mulheres me perguntam, né? O que eu leio? Eu sempre falo Mateus, Marcos, Lucas e João, porque todos nós precisamos conhecer a respeito de Jesus, né? Ele é o alvo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas mulheres, leiam todos os dias provérbios. É tão maravilhoso que tem 31 provérbios. Ou seja, eles compõem, cada capítulo ali compõe um capítulo por dia para você se instruir. Se verdade. você lê aqueles provérbios e aquilo você aplicar e viver, não tem como você chegar no 31º dia sem ter alterado a frequência da sua história de vida. Porque ele é Perfeito. instrutivo, exortativo, de conselho.
mas a gente precisa viver. Não adianta ter conhecimento, saber, ouvir falar, Exato. precisa pelo menos aplicar. Aplica um por dia, né? É a receita do bolo. Pega um É a provérbio e receita do aplica na tua bolo. vida. É a receita do bolo. E eu aprendi isso, e é engraçado, né? Porque, como você diz, né, Carlinha? A palavra, a Bíblia, ela é uma palavra viva. Você Viva. pode ler a mesma palavra 20 vezes, cada hora você vai ver de uma forma. E quando você falou isso para mim, eu falei, vou reler algumas coisas. E realmente, gente, vem de forma diferente. Então, ali está a instrução de como mudar um hábito, né, em Provérbios. E indo para a ciência, se a gente parar para pensar, as frequências, agora mudando, eu não estou falando de frequência estação, eu vou falar de frequência frequente, um ato que a gente tem com frequência. Repete. Um ato que a gente Teu hábito. repete. Elas trazem marcas, Carlinha. Muitas marcas. Marcas boas e marcas destrutivas. Porém, essas marcas destrutivas, elas podem ser totalmente instrutivas se nós estivermos dispostas a nos conhecer. E voltamos sempre ao domínio próprio. Gente, por mais que eu quero ir para um lado, mas a gente volta, que é um autoconhecimento, né? Que é nós nos conhecermos. Essas marcas, se a gente parar para pensar, ela é desde uma marca fisiológica. Por quê? Porque o hábito, conforme eu vou fazendo, a frequência que eu faço uma ação, ela vai marcando, digamos assim, meu cérebro. É como se fosse um passador de grama, sabe? Você passa lá, né? E o cérebro, o que acontece? Ele vai ficando mal acostumado e vai automatizando, porque ele já sabe o caminho. Então, é uma marca fisiológica. Concorda? É a primeira marca que a gente tem, fisiológica. A segunda é emocional. Porque bom ou ruim, se eu marquei na minha cabeça, significa que eu encontrei uma recompensa. Mesmo que essa recompensa seja voltar para o meu lar emocional. É ruim, mas tá bom. Né? É ruim, mas tá bom. Né? Eu conheço, nunca dá certo, né? No relacionamento, é ruim, mas tá bom, porque eu sempre conheço, nunca dá certo. Eu não conheço dar certo, então me assusta. Então, assim, o caminho cerebral, né? É uma marca. E aí, traz marcas emocionais. Como que eu sinto esse nunca dá certo? É uma marca muito grande emocional. E vai debilitando a autoestima cada vez mais, que é o nosso condutor. E aí traz marcas psicológicas, porque eu vou começar a me comportar de tal forma. Só que essa tal forma é essa autossabotagem que está te impulsionando, enquanto você não quebrar, diretamente para aquele lar emocional que você conhece. E como é o caminho que você está dizendo, né? Que a frequência faz, né? Que é o todo o tempo, acaba que sempre você está querendo voltar para esse lugar que já tem uma marca, Sem né? você perceber. Não era Sem isso que eu perceber. queria, mas... Que acaba né, tendo um caminho feito, né? Perfeito. Eu patino e vou para lá. Eu patino e vou parar nesse lar. E o que fazer? Vamos chegar lá. Primeira coisa. E aí a gente tem a última coisa, que é marcas espirituais. Marcas espirituais. Que eu acho que são as piores ou as melhores, se a gente olhar por um outro ângulo. Porque assim, Carlinha, se a gente é boa, perfeita e agradável à vontade de Deus, eu até marquei aqui, olha, para a gente ser transformado, a gente precisa ser renovado. E não existe desfrutar da ressurreição sem nós sermos crucificadas junto com Jesus. Ponto. Nossa, Paula, não acredito, né? Que loucura, você veio trazer uma palavra boa ou uma palavra ruim? Uma palavra maravilhosa. Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. O que é o morrer? É matar. Isso que a gente chama de lar é o nosso cativeiro. Não é lar. A gente se acostuma tanto, né? Falando, ai, meu lar tá rachadinho aqui. A gente nem vê mais os defeitos da nossa casa. Porque a gente se acostuma, mas é um cativeiro.
É um cativeiro emocional. Fato. Não é lar. Então, para que lar você quer mudar? O que você precisa reformar, na verdade? A reforma, né? O que você precisa reformar neste lar? Esta é a grande realidade. E o que fazer? Primeiro, preciso me crucificar junto. E a crucificação não é autopunição. A gente não está falando de autopunição aqui. De forma alguma. Que a autopunição é uma outra sabotagem. A gente está falando... lar emocional ruim, né? É um outro lar emocional ruim. É um outro cativeiro emocional ruim. Então, na verdade, é assim, crucificar é eu entender quais são essas marcas. Então, assim, por exemplo, ó, aqui, tá vendo? Ó, bem grandona mesmo? Carlinha, tá vendo essa marca? Ó, foi a Nala, minha cachorra, que foi, eu fui brincar com ela, eu sou transparente, não sou nem branca, sou transparente. E aí, quando ela bateu a patinha, pronto, acabou. Ficou a marca. Eu saber aonde, quando e como fizeram essas marcas. Ai, dói. Ah, dói? Dói. Tudo bem. Jesus não foi crucificado? Ele não até pediu, né? Pai, afasta de mim, né? Afasta de mim. Mas, contudo, faça conforme a tua vontade. Por quê? Porque você abriu dizendo que a nossa vida é vida de propósito. Então, nós temos um propósito, inclusive para as nossas marcas, e existem marcas necessárias para que a gente cumpra o propósito. São circunstâncias que se movem por conta do propósito. Não é o propósito que move, né, as circunstâncias. As circunstâncias, elas geram o propósito, né? Ou seja, tem que estar lá. Então, as circunstâncias todas vai mudando e alterando para que eu também possa ser transformada, né? É isso. É isso, para a gente aprender com as circunstâncias, para a gente se tornar mais forte, né? Se a gente é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a gente precisa ser transformada para viver essa promessa, é a gente se tornar forte. É a gente ver quem nos fez a marca como um ser humano, que talvez não esteja tendo a condição que você tem de conhecer Jesus, que ainda não conheça, que você não tem a condição de se olhar como um ser humano também. Ok, falho, tudo bem. Vamos corrigir, vamos progredir, vamos avançar. É esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando eu falo, Carinha, não é ficar se apegando no passado. Né? É saber que tudo bem. Até aqui eu fui fruto de um passado. Morreu. Mas e agora? Né? Ressuscitei. Acabou. O que eu aprendi? Eu sempre falo que é a mesma coisa que você pegar um carro, entrar no carro e falar assim, Paula, vem para minha casa. Aí você entrou no carro e você olha para o retrovisor para ir até a minha casa. O que vai acontecer? Um acidente. Bater. Porque não é possível você andar para frente olhando para o passado, né? Perfeito. Não é possível você dirigir e governar sua vida olhando para o passado, né? Você tem que olhar para o alvo, para Jesus, para aquilo que você foi criada. E sabendo que o que aconteceu, aconteceu. Você não vai poder mudar aquilo, mas você vai poder mudar a resposta que você dá sobre aquilo, sobre o que fizeram com você. Paulo, eu quero falar algo sobre você com frequência, que assim, o Espírito Santo me trouxe aqui agora, que é muito importante, principalmente com as mulheres que estão nos ouvindo. Olha só, eu conheço assim, muitas pessoas, né, que têm lutado mesmo com essa frequência, né, esse lugar que elas estão de dor. Sim. Porque elas estão nesse passado, né, nesse lugar que fizeram algo com ela, ou que ela permitiu que fizessem, né? Ali ela errou mesmo, ela reconhece ali a culpa que aprisiona, mas elas não sabem avançar, ou seja, elas não sabem trocar a música, elas não sabem mudar a frequência do rádio. E a mesma música, né, que você falou pra gente, é medo, é culpa, é dor, né? Sim. E ali, eu lembro, assim, você falando me trouxe a memória, quando Jesus chega perto do coxo, né, do paralítico,
E ele lamenta para Jesus que ele não pode ser curado, porque todas as vezes que os anjos vão lá agitando as águas, não tem quem leve ele até lá. Sim. Imagina que loucura! Ele estava diante daquele que faz o milagre. Ele estava diante de Jesus, aquele que podia todas as coisas, mas ele não queria abandonar a dor. Ele estava tão aprisionado na frequência da dor, da frequência do vitimismo, de ai, ninguém me ajuda, ninguém me dá a mão, ninguém me entende, ninguém faz nada por mim, que ele não entendeu que ele estava de frente daquele que podia transformar a história dele, né? Que ali era só Jesus falar, meu amigo, você quer ser curado? Né? Sim. Por que Jesus fazia perguntas? Porque nós precisamos tomar uma posição. Exato. Nós precisamos tomar uma decisão. A vida com Jesus é cheia de decisões. Eu preciso decidir viver uma vida para Jesus. Eu preciso decidir, né? A confissão, confessar Jesus como Senhor e Salvador, é uma decisão. Sim. Então, mas muitas mulheres não conseguem tomar essa decisão, porque estão presas, né, nesse lugar do passado, né, da dor, da culpa, na frequência errada. Na frequência errada. E assim, e a gente percebe que quando a gente está presa nisso, a gente faz de tudo para chamar atenção, a gente faz de tudo para ser amada, só que as nossas ações nos levam ao caminho contrário. Exatamente. Nos levam ao caminho de dor, nos levam ao caminho de abandono, nos levam ao caminho de fracasso mesmo, de fracasso. E aí, como mudar isso, né? Como mudar? Como mudar? É assim, vou fazer um beabá, né? Porque a gente vai estar aqui junto toda segunda. Tudo bem que hoje é quarta, né? Mas toda segunda. Vou falar como se tivesse segunda. Então, pensando assim, primeira coisa, ninguém muda aquilo que não reconhece. Ponto. Então, primeira coisa, reconheça. Reconhecer. Eu vou reconhecer o quê? Para facilitar, é assim, existe alguma área da vida de vocês que você sempre patina ou que sempre acontece a mesma coisa, mesmo que eu já atendi pessoas assim, nos treinamentos também, que é assim, tô prestes a conseguir uma promoção, nunca consigo. Em várias empresas. Tenho um emprego, sempre sou mandado embora desse emprego. Eu tô saindo um pouco da esfera de relacionamento, porque para entender que, gente, é em tudo. É em tudo. É em tudo. Eu tenho amizades e aí, de repente, meu amigo sempre, sei lá, me passa a perna. Ou briga comigo, ou me interpreta errado. Meus amigos sempre me interpretam errado. Então, são diversas situações que eu gostaria... Estou fazendo aqui uma pausa para vocês pensarem, tá, meninas? Não estou vendo aqui os comentários, mas, Carlinha, se você vê aí, você me fala. Então, assim, primeira coisa, existe uma área? Se existe uma área... Paulo, existem todas. Ok, tá tudo certo. Uma ou todas... Provavelmente, o gatilho interno é o mesmo. O gatilho interno é o mesmo. É o mesmo. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Qual é a área que vocês estão patinando? Vou usar essa linguagem mais suave aqui, depois da gente falar da crucificação, né? Que, na verdade, é maravilhosa. Tá? Que teve gente que já falou, nossa, mas que forte. É forte. É forte, é lindo. Porque depois da gente matar aquilo que está nos matando, sobrou o quê? Só coisa boa. Só coisa boa. Mata logo. Né? Bom, então vamos lá. Primeiro, autoconhecimento. Eu preciso saber. Voltei. Peraí, vou tirar aqui que...
Vai acabar. Eu preciso saber o que... Voltei. Eu preciso saber qual área da minha vida que eu patino. Perfeito. Segundo, vocês se recordam que eu falei a respeito a diferença entre emoção e sentimento, e que para a gente ter uma emoção, para a gente ter um hábito, antes de eu ter uma ação, eu tenho um estímulo. E aí, antes de mais nada, eu tenho um pensamento, certo? Um pensamento. Então, eu até fiz aqui, ó, Carlinha, lembra? Que eu falei, Carlinha, eu tô aprendendo com você. Que a gente aprende. Essa Carlinha é uma instrução para a nossa vida. Não existe, amiga. Ai, Meu ó, eu Deus. aprendi e desaprendi, tá, meninas? Porque eu já nem sei mais onde estão os meus papéis. Mas você lembra aquele papel, Carlinha, que até na primeira live eu fiz que assim, ó, tem o estímulo, aí a gente tem o pensamento. Por exemplo, a Carlinha agiu de tal forma comigo. Isso é muito rápido. Então, assim, isso me gera um pensamento, né? Pensei, o que eu achei daquilo? Que aí a gente falou sobre os enredos. Tomem cuidado com os enredos. Aí, esse pensamento, ele me gera o quê? Uma emoção. Que emoção? Né? Uma emoção que está muito lá dentro, nesse nosso cativeiro, gente, nesse nosso lar emocional, que é ou acionou o botãozinho do abandono, ou da rejeição, ou da humilhação, ou da traição, ou do... Mas tem um botão lá, um botãozinho lá, tem né? um botãozinho lá, tá? Que é o medo, né? Tudo começa com medo de perder alguma coisa, e aí, para ficar mais fácil, para a gente identificar. Então, medo de perder alguma coisa, culpa, ou é minha ou é do outro, e aí depois vem a raiva. Medo, vergonha, né? Ali sai rápido. Muito rápido. Aí eu sinto, a forma como eu sinto define a minha ação. É rápido, né? Muito rápido. Por isso que, novamente, em Provérbios, maravilhoso, nós vemos, deixa eu ver onde que está. A gente leu ele. Aqui, ó. Sejamos... Você lembra disso, Carlinha? Até abri aqui agora, que está em Provérbios, que a gente tem que ser... a gente não pode agir, quer ver, ó? Até o insensato passa por sábio se ficar quieto. Até o tolo, né? Passa por sábio se ficar calado, né? Se ficar calado. Ou seja, é o Provérbios 17, versículo 28. Não é que a gente tem que se calar diante das situações, mas primeiro vamos entender as situações. E a próxima segunda eu quero falar sobre não sermos reativos, sermos ativos, né? Sermos proativos, porque nós podemos antecipar, né? Porque reação é uma coisa muito ruim, né? Você está reagindo a algo, mas quando você decide aquilo, quando a ação vem de você, você tem domínio, né? Perfeito. Quando eu reajo, normalmente é a situação que me domina, né? Exato. Muito legal isso. Perfeito, perfeito. E aí, a gente está falando assim, para a gente chegar nessa ação, nessa reação, a gente teve um pensamento. E a gente age como a gente se vê. Autoimagem. Autoimagem. Então, se lá no fundo, né, eu tenho um lar emocional que causou uma autoestima tal, e aí a minha autoimagem vem dessa autoestima, que é tudo isso que a gente está falando todos esses dias, a minha autoimagem é de, eu tenho dedo podre. Só escolho gente errada. Amigo errado, namorado errado. Tudo errado. Aí, automaticamente, eu vou agir... Mesmo falando assim, eu tenho dedo podre, peraí, se eu tenho dedo podre, agora eu vou escolher certo. Carlinha, né? Um dia eu conto minha vida aqui, né? Agora eu vou escolher certo. Vai lá, escolhe... Errado. Podre. Errado. Não é escolhe o podre. A escolha é errada. Então, gente, por quê? Porque a sua autoimagem não está corrigida lá no lar emocional, lá no fundo. O pensamento que você tem ao teu respeito
não é de paz. E Deus tem pensamento para a gente de paz. Se ele tem pensamento de paz para nós, não é? Por que nós temos pensamentos Por diferentes que eu disso? tenho esse pensamento diferente? Então, é tudo muito invertido, Carlinha. Na hora que eu tenho que dar o controle para Deus, eu tomo. E na hora que dá tudo errado, eu dou. Deus faz para mim em nome de Jesus, mas é para mim, né? Tô de volta. Arruma. Assim, tem a hora de dar o controle para Deus e tem a hora de agir de acordo com os seus sonhos e em congruência com os sonhos dele. E é muito sério isso, porque, meninas, né? Olha só, aqueles que né, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam sangue e aceitaram a Ele não só como Salvador, mas também como Senhor. E o que o Senhor faz? Ele dá ordens, né, para que possam Sim. ser cumpridas, mas as leis do Senhor, né, as exortações de Deus é para o nosso bem, para a nossa abundância, para a nossa alegria. E olha o que diz em 1 Coríntios 2:16, meninas. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, ou seja, para que possa dar conselhos a ele? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, quais são os meus pensamentos em relação a mim mesma? Como eu estou me vendo? Como eu estou pensando sobre mim? Não é muito doido, amiga? Não é muito assim, olha que loucura, que guerra que há entre a carne e o espírito. É uma milícia, né, constante. Porque se eu tenho os pensamentos de Cristo, se a minha mente pensa como a mente dele, eu tenho o Espírito que é santo, porque eu continuo, né, pensando diferente disso, né? Me auto-sabotando, olhando para mim como imagem invertida, olhando para o meu passado e chamando o passado de presente, sendo que não é, né? Exato. O passado não me define, as minhas dores não me definem, o que eu vivi não me define, o que me define são as minhas atitudes, o que eu escolhi viver daqui para frente, né? Perfeito. E é maravilhoso. E muitas pessoas, amiga, não querem reconhecer isso, né? Porque você falou, primeira coisa, diagnóstico, né? Diagnóstico. Reconhece. Sim. Olha para dentro aí. Você vai fazer um exame de sangue, né? Você tá doente. Primeira coisa que o médico vai te pedir é o quê? Diagnóstico. Diagnóstico? Exame. Um exame. É um check-up. Aí ele vai lá, vai ver o check-up e vai falar, peraí, ó, você tem isso, isso e isso, esse é o remédio. Então, nós precisamos identificar, né, o que é que está causando as nossas dores. Exato. Perfeito, Carlinha. E olha, gente, não foi combinado, tá? A lição de casa, tudo isso que a Carlinha tá falando. Olha que lindo. Por isso que eu falo do propósito, né, Carlinha? Que é a gente examinar que tipos de pensamentos eu tenho a meu respeito. Em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, eu posso ter uma imagem, nós falamos sobre autoestima, autoimagem e autossabotagem, o autoconceito. Eu posso ter uma imagem de mim, eu sou excelente no trabalho, mas, na amizade, eu não sou legal, não, porque alguma coisa acontece. Então, já é uma área aí, uma área vazia, né? Eu sou... no relacionamento, no meu casamento, não sou muito bem, mas com os filhos, com minha imagem de mãe, tá ótima. Então, você já identificou. Então, a gente tem imagens da gente com papéis, né? Lembra que nós falamos sobre isso? Papéis e imagem, que tem papéis que eu consigo exercer e que eu estou satisfeita com eles. E tem papéis que eu ainda não tenho uma maturidade emocional para entender que lar que eu escolhi para esse papel, que provavelmente são, né, em todas as áreas da nossa vida, mas em algumas áreas a gente se sente mais confortável com isso, com esse lar emocional. Ele não me afeta tanto.
Então, a questão é assim: primeiro, sim, um autoconhecimento, um check-up, um diagnóstico. Segundo, um diagnóstico das áreas da vida, né? Como estão as minhas áreas da vida? Que para a ciência, assim, como que eu me coloco nessas áreas em termos de satisfação? E aí eu diria, né, trazendo para a palavra, qual área dessa vida está vazio de Deus? Porque se não tem Uau. Deus, é carente. Qual cômodo eu fechei para ele? Qual cômodo eu fechei para ele? Nossa, até me calei. Né? Qual cômodo eu fechei para ele? Sabe por quê? E isso me levou a uma outra coisa tão importante, Carlinha. É assim, nós temos segredos. Sim. E segredos de nós mesmos, assim, para nós mesmos, porque a gente tem medo, vergonha, não importa o sentimento, de admitir para nós. Quanto mais segredos nós temos entre nós e Deus, né? Mais cômodos fechados a gente tem. E Deus quer entrar nos nossos cômodos todos, né? Porque Ele é Deus da Amém. nossa casa. Sabe o que eu me lembrei agora? Me lembrei da mulher sunamita, quando Jesus pergunta: onde está o seu marido? Nossa, é Ali verdade. podia ser cômodos fechados dela, né? De vergonha, né? De Nossa, com fracasso. certeza. Quantos casamentos, né? E assim, isso mexeu muito, né, comigo agora quando você perguntou. Sim, Será que nós estamos abrindo a nossa casa com todos os cômodos para Jesus entrar e fazer uma faxina? Nós exato. cantamos, amigas, canções, Deus, entra na minha casa, muda tudo de lugar. É, Mas nós estamos dispostas a Jesus entrar nesses cômodos e ver toda a bagunça e falar: vamos arrumar? Vamos dar uma exato. faxina aí? Vamos fazer tudo novo, né? A gente precisa querer e precisa abrir a porta, porque ele está à porta e bate. E a gente tem que abrir. Exato. Perfeito. E estar disposta a ver as marcas, né? As Uhum. marcas não olhando para o passado, mas entender, quando a gente busca a história dessa marca, até perdões acontecem, né? A gente se liberta. Então a gente passa a entender o outro nosso, o outro. Gente, ninguém dá o que não tem. O outro não aprendeu. O outro não aprendeu a me amar como eu queria ser amada. Né? De repente, a gente vê histórias de autoestima de criança, de Verdade. adolescentes, de mulheres que falam assim: nossa, minha mãe era tão fria, minha mãe não me amava. Porém, assim, a pessoa, a mãe, te amava, só que ela te amava da forma como ela sabia amar. Uau. Então, busque a história, Como ela foi busque amada, né? como ela foi amada. Né? Ninguém dá o que não tem. Como eu vou dar algo que eu não aprendi, que eu nem sei que existe? Né? Eu lembro que eu tive muitos amigos e namoros adolescentes, né? Antes de conhecer Jesus. E aí, todo mundo que passava pela minha casa falava assim: gente, eu aprendi a falar eu te amo com a sua família. Eu falava: nossa, sério? Por quê? Que Né? não era Então, costume, né? não é costume, na minha família é muito costume, o eu te amo. Minha mãe sempre falou muito de amor e sempre abraçou muito. E muitas famílias não é. E não significa que não ama. Existem formas de amar. E aí, o que, que a gente faz para ter uma gota de amor? Que é outra coisa que eu gostaria que nós pensássemos. Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, que pensamentos eu tenho ao meu respeito. E terceiro, quais são as migalhas que vou falar nós, né? Porque aqui, gente, eu sou trabalhada constantemente. Então, assim, quais são as migalhas que nós buscamos? Quais são as Uau! migalhas que a gente se contenta por ter a necessidade de nós sentirmos importantes e amadas, que são as duas áreas construídas na autoestima. Isso, gente, mata qualquer sonho. E olha,
Eu quero. Você falou migalha. Me trouxe uma palavra. Peraí. Bora! Bora! Aqui é assim. É conexão direta com o Vamos Espírito fazer Santo. essa live virar 2 horas. Olha só. Tô aqui. Gente, presta atenção, amiga. Que louco. Vamos falar sobre migalha. Uma mulher, ó, eu tô anotando, né? Uma mulher Tá. que reconhece, que diagnosticou tudo em si, né? Que fez sua autoavaliação, né? Que entendeu seus processos, que sabe o pensamento que ela tem a respeito e que entende quem ela é, o que ela representa para Deus, sua paternidade, sua identidade, sua filiação. Olha que louco. Uma mulher que sabe que ela nasceu com destino, né? Que tem propósito. Uma mulher que entendeu que ela tem a mente de Cristo. Ela é toda transformada. Sabe o que eu lembrei? Quando Jesus fala para uma mulher comer migalhas do chão. E aquela mulher fala assim, né? Ela fala assim, na verdade, Jesus não manda ela comer migalhas do chão. Jesus refere-se, né? Assim, quando você lê aquilo, dá um boom, né? Jesus fala, né? Sobre que aquele pão não era para ela, né? Que aquele pão que tinha as migalhas, é como se ela tivesse chamado, né? Não era isso, né? Mas estava falando, se referindo aos cachorros que comem migalhas do pão. Sim. Aquela mulher, ela entendia tanto o que ela queria, ela era tão posicionada, ela tinha tanta certeza do lugar que ela queria estar, né? Do que era o alvo dela, que ela não se importou com aquilo. Aquilo não foi ofensa. Olha que louco. Nós precisamos entender isso, Nossa, né? que... É tão Olha, tremendo. Porque o que acontece? Às vezes nós pegamos para nós. Às vezes o que o Senhor quer é provar nosso coração para saber quanto nós queremos mudar. Quanto você quer aquilo que você tem buscado. Quanto você deseja isso que você tem pedido. E eu fico maravilhada. Meninas, leiam. Eu vou essa passagem para ela. Vai falando aí, amiga. O que você... Tá. Né? Ó, Porque... eu quero ó, eu tenho uma xará aqui, negrão, tá? Que é a Weslane. A Weslane, ela falou, olha que lindo, ela falou que aqui é um point. O point da mulherada. Gente, quando ela falou isso, eu falei, gente, a gente precisa ter um programa, o point da mulherada. Porque ela acabou de falar aqui é o point ou não é, Paula? É, aqui é o point. Ou seja, amo demais, isso mesmo. Eu falei para ela que eu vou chamar ela de Negrão, que é meu sobrenome, Negrão. Olha aqui, meninas, eu vou ler na íntegra, Paula, porque é muito sério, assim, é muito lindo que Deus trouxe para nós. Olha só, diz assim, uma mulher cananeia, né, natural dali, veio até Jesus gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então, seus discípulos se aproximaram dele, deixa eu ver aqui, e pediram, manda essa mulher embora, porque ela está gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado, olha isso, apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Jesus, ajuda-me. Aí ele disse assim, não é certo, presta atenção, tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu, mulher, é grande a tua fé. Seja feita conforme você deseja. E naquele instante, o desejo daquela mãe era tão grande da filha ser curada, que aquela palavra não foi ofensa. Quantos talvez de nós, ao ler isso, falavam, nossa, como Jesus foi duro. Meu Deus, né? Como Jesus pode estar falando aquilo? Mas eu quero te dizer que ali, Jesus conhece o nosso coração. Como ele sabe tudo que há em nós. Mas será que nós desejamos mesmo uma mudança de vida? Sermos ressignificadas? Sermos transformadas? Meninas, tremendo isso. Jesus quer saber, você quer mudar?
a frequência? Você quer alterar os seus pensamentos? Você Amém. quer ser uma mulher diferente? Uma mulher que gera vida na sua casa, que está na frequência, né, do amor de Cristo, da energia do céu. Mas para isso, nós precisamos saber quem somos. Como fazer uma live de uma hora virar duas? Você desliga, salva no IGTV e volta para a live, gente. Porque nós somos livres. Glória a Deus! Quem disse que uma live precisa de uma hora, gente? Imagina! Nossa, Jesus me libertou. Eu posso fazer essa live virar 3, 4 horas, não é, meninas? Ai, Carlinha, você é o máximo. Vai, amiga, termina aí, porque eu entrei no fogo do céu aqui e falei, uau, Nossa, Deus. mas olha, sensacional. Você sabe por quê, Carlinha? Isso que você trouxe é tão forte, porque é o outro lado da migalha, né? É o outro lado. É o outro lado da migalha, é muito forte, assim, é estar muito alinhada com o propósito de Deus. Era uma mulher Alinhamento, frequência, né? frequência, Nossa, estação correta do céu. estação corretas do céu. Porque assim, eu enxergo, e eu nunca tinha, olha, muito Espírito Santo mesmo, porque eu nunca tinha parado para olhar desse jeito. Eu falo com tanta mulher que aceita migalhas num outro sentido, no sentido de a migalha de não colocar limites, né? É o que tem para hoje, é o que assim que aceita abusos no sentido psicológico, emocional. Isso é migalha. É aquele pouco que a pessoa tem para dar e que aceita esse pouco que a pessoa tem para dar, justificando. Mas a pessoa não, ninguém dá o que não tem, uma hora Jesus vai transformar, e na verdade não está na frequência, não é o certo aquilo. Então, assim, nossa, foi tremendo a revelação que você teve do Espírito Santo, porque realmente para entender esse tipo de migalha, é verdade, né? Que até os cachorros precisam sobreviver. E aí o desejo dele era tão grande, amiga, de ver a filha curada, né? Que Jesus falou assim: eu vim, né? Eu não vim para você, eu vim, né, para o meu povo, né? Para as ovelhas. Então, e ela falou assim: não importa, né? Não importa. Porque assim, quando eu quero, né? Quando realmente eu quero, as coisas são alteradas. Porque a frequência muda, as coisas, né? Jesus, ele sonda o nosso coração. Por isso que Jesus fazia perguntas. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Por quê? Porque ele sondava o nosso coração, né? Ele provava os nossos pensamentos. Igual você falou, quando uma mulher aceita ali estar nesse estágio, né? É porque ela não entendeu o seu lugar em Deus. Ela não conheceu ainda a sua própria identidade. Ela não entendeu ainda que ela tem a mente de Cristo, que ela é amada, né? Que ela foi justificada, amiga. Nós somos justificadas sendo pecadoras, né? E que todo o processo, igual a Marisa está falando ali, é de dentro para fora, né? Sim. De dentro para fora. Perfeito. E assim, começa, tudo parte, lógico que Deus é o único que conhece o nosso profundo oculto escondido, né? Eu acredito que Deus, ele até nos protege da gente mesmo, Carlinha, porque eu acho que a gente não teria condições com certeza de conhecer esse profundo, esse oculto, esse escondido da forma como ele conhece. Então, eu creio que para nós, quando a gente fala de autoconhecimento, eu entender até onde eu consigo mergulhar. Isso é o autoconhecimento. Esse é o sem me autopunir, sem me autoflagelar, sem me culpar, né? Sem julgamentos, porque a gente é muito cheio de julgamentos. Nós mulheres nos julgamos demais, nós mulheres somos muito perfeccionistas, porque existe um histórico sobre isso. Se a gente parar para pensar, desde que o mundo é mundo, né? O homem, ele é criado de uma forma diferente que a gente, no sentido de
muitas vezes poder errar mais porque ele é homem. E nós, mulheres, sempre foi cobrado muito o perfeccionismo. Então, a gente enxerga esse perfeccionismo de uma forma ruim, de uma forma a nos cobrarmos, de uma forma a não podemos errar nunca. E isso traz uma insatisfação de que, como se a gente nunca conseguisse agradar. Alcançar esse lugar, né? Nunca conseguisse alcançar esse lugar. É como se a gente nunca conseguisse ser merecedora deste lugar. Por isso que, quando eu falo não vamos cair em algumas armadilhas, como principalmente a comparação, se a gente nunca vai conseguir alcançar a perfeição, é lógico que a gente vai enxergar no outro uma perfeição maior do que a nossa. Então, é uma armadilha muito grande. Perigosa. Perigosa. E a verdade realmente nos liberta. Né? Nos liberta. Paulinha, para a gente terminar, você falou assim, ó, que em primeiro lugar fazer o check-up e a gente reconhecer, ok? Perfeito. O segundo você falou assim, onde você está agora, né? Onde eu estou. Isso, é assim. Autoconhecimento. Autoconhecimento em primeiro lugar, né? Onde que eu estou, como que eu sou, que áreas da minha vida eu enxergo que existe uma lacuna. E depois você fala assim, que pensamentos eu tenho ao meu respeito? Ou seja, como eu penso sobre mim, né? Perfeito. Eu estou pensando o que a respeito de mim? Que mente eu tenho ao meu respeito, né? Perfeito. E aí, e o próximo? Eu falei 3, não foi? Foi. Então, tá. Então, vamos lá. Então, Aí faltou um. Isso. Então, o primeiro é assim, né? O autoconhecimento. O segundo é áreas da vida. E o terceiro, áreas da vida, né? Que áreas da minha vida eu tô bem, que áreas da minha vida eu sempre patino. E o terceiro é pensamento. Que pensamentos eu tenho a meu respeito? Essas 3 chaves, assim, são chaves que nos ajudam imensamente a começarmos a fazer uma reforma nesse lar emocional. Maravilhoso. E aí, qual que é o último? O último o primeiro é o autoconhecimento, o segundo são áreas da vida e o terceiro é como o pensamento. Que pensamentos eu tenho a meu respeito? E a Marisa colocou algo que eu amo muito, Provérbios 23:7, que diz assim, né? Que como eu imagino na minha alma, assim é. De acordo com como eu penso, assim eu me movo, né? E a Bíblia, meninas, ela é tão maravilhosa, porque ela diz assim, que sobretudo que você deve guardai o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, as saídas da nossa vida são decididas no coração. E como que nós temos que fazer isso, né, amiga? O nosso coração precisa estar em Deus. E nós precisamos alimentar essa mente, gente, essa cabeça com a palavra. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje nessa live aqui, né, na parte do Senhor, eu diria assim, a partir de agora, começa a ler a Bíblia todos os dias. Se você não lê, você precisa ler. Você precisa ler a Bíblia. Ela é a instrução, ela é o seu guia, ela é o que vai direcionar os seus pensamentos. Sim. Leia Provérbios, pega ali um provérbio e ali vai assim, gente, como eu posso viver? Como eu posso aplicar? O que o provérbio está me ensinando como instrução de sabedoria? Porque nós precisamos, né? Sim. Ali a Daniela perguntou quais são as migalhas que nós buscamos para nos sentir amadas e reconhecidas. Essa é uma... Quantas vezes, né? Para nós sentirmos amadas e reconhecidas, nós temos aceitados, né? Aceitado coisas, né? Que são assim, não são para nós, né? Perfeito. Até porque as pessoas, eu vou usar uma expressão, mas assim, as pessoas pagam um valor que a gente se dá. Pronto. É isso. Fato. Então, se eu me vejo como uma migalha, digamos assim, pegando para um outro lado,
é o que as pessoas vão me dar. Um pouquinho da atenção, um pouquinho. E aí, o que acontece? Eu começo às vezes, exagerar, extrapolar, não ter limites na minha relação com o outro em busca de um pouquinho de atenção. De um pouquinho de atenção. E é isso. Ó, eu falo assim, muito mesmo, quando a gente vai, né, trabalhar com mulheres, quando a gente vai fazer ali o aconselhamento individual, né, que essa identidade da mulher, né, essa identidade da filha, ela só pode ser compreendida através da palavra de Deus. Sim. Só de você só consegue alcançar esse lugar se você estiver em Jesus. Se você tiver vida no secreto eu sei que várias mulheres já me ouviram falar, já tá, né, cansada de ouvir, mas esse lugar onde você e Deus estão juntos, onde você vai criando intimidade, onde você fala, ele escuta, você escuta também o que ele fala. E isso é muito importante, mulheres. Nós precisamos, porque pensa bem, de nós, da nossa saúde emocional, e eu tenho trazido a Paula aqui, porque ela é muito conhecedora da ciência da mente, né? Ela tem muitos estudos, é uma mulher muito estudiosa e ela tem especialidade comportamental, né? Então ela é mentora de mulheres nessa área, né? Mulheres, homens, né? A Paula não tem essa especialidade em si. Mas o que eu quero dizer para vocês? É muito importante nós entendermos a relevância que é a sua postura, a sua identidade ser reconhecida, sabe? Porque se você tiver intimidade, se você for para o seu quarto, se você se rasgar inteira, se você se permitir ser nua, desnudada, né? Em Cristo Jesus, você vai sendo ressignificada na sua vida. E olha, gente, é a responsabilidade que uma mulher tem, amiga. Uma mulher é mãe, ela é esposa, ela orienta, ela que ensina os filhos, né? Ela é amiga. O papel da edificadora, da edificação da estrutura de uma casa é da mulher. Se a mulher ruir, rui tudo. Se a mulher não estiver bem com ela, se ela não tiver bem, se ela não souber quem ela é, se ela não tiver uma identidade, o que vai acontecer com a família? Pronto. E na frequência, a gente sempre fala isso, né? Uma mulher com a frequência errada, a família tá errada. Se uma mulher perde o humor de manhã quando acorda, né? E eu falo muito isso na experiência do lar, a família toda desanda, gente. O marido desanda, os filhos desandam, o dia desanda. Porque é a mulher que é o tom, é a mulher que é a frequência. Então, precisamos ir para este lugar de intimidade com Deus. Precisamos estudar a palavra. Precisamos identificar. A Paula está dizendo isso desde a primeira live. Qual é o nosso lar emocional? Onde nós estamos aprisionadas. Reconhecer, diagnosticar e trabalhar na cura. Para que você possa ter uma família que seja saudável, para que você possa ter um lar estável, né? Ser uma mulher que edifica, que transborda. E olha só, meninas, não vai ter desculpa para nós, não. Porque Jesus disse assim, ó, você é luz do mundo. Ele não diz você será, ele diz você é. E ele diz assim, você é sal da terra. Uma mulher que é sal, ela é temperada, gente. Ela dá tempero à comida. Na hora que naquele arrozão sonção lá, ó, naquele feijãozão sonção, a mulher jogada naquele ambiente e tudo fica mais gostoso. Você é essa mulher hoje? Você se considera nesse lugar? Se não, meninas, eu e a Paula, nós estamos numa missão em Cristo Jesus. Amém. Vocês podem não saber, mas nós estamos orando, buscando, clamando, estudando, pedindo direção do Espírito de Deus para que nós possamos ajudar vocês nisso.
porque nós queremos muito mesmo, porque cada mulher no seu lar esteja posicionada nessa identidade que Cristo vos chamou para ser, né? A Paula tá aí, nós tá preparando tudo para nós, né? Ela tem novidades para contar depois. Sim. Ela tem recebido aí algumas mulheres, né, que querem trabalhar a emoção e o sentimento, e ela está disposta a isso. E eu quero dizer para vocês, meninas, descubram isso, né? Saibam quem vocês são filhas. Nós somos compradas pelo sangue de Cristo, pelo alto preço. Jesus nos resgatou, nós não éramos nem povo, estávamos em treva, hoje estamos na luz. Então nós não podemos ter uma mentalidade da época em que nós não conhecíamos Jesus. Nós não podemos aceitar mais ser essa mulher na frequência errada, no ó dia, ó noite, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Isso não é mais o nosso lugar, né? E a Paula está aqui para nos ajudar nisso, né, amiga? Carlinha, veio uma coisa na minha mente agora. É até uma brincadeira para a gente começar a pensar, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, que são as 3 etapas, né? A gente vai ter um autoconhecimento, quer dizer, se olhar como que eu estou, quais são os sentimentos que eu tenho com frequência. Eu costumo reclamar muito, eu costumo me sentir sempre triste, eu costumo me sentir sempre feliz, independente da circunstância, eu costumo ter vergonha de tudo. Isso é um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento. Aí eu vou para as áreas da minha vida, não é isso? Eu vou para as áreas da minha vida. Quais são as áreas da minha vida? As áreas da minha vida são profissional, familiar, espiritual. A gente tem social, que é dos amigos. Então, pensa nas áreas da sua vida. Como que elas estão? E aí, eu vou para o pensamento que eu tenho ao meu respeito. E é nisso que eu quero jogar aqui uma brincadeira. A grande pergunta, quando você estava falando, é assim: será que se Deus chegasse assim para mim, brincando, né? Paula, eu vou te dar umas férias. Você gostaria que eu reproduzisse aqui você para tirar férias com você mesma? Você tiraria férias com você mesma ou não? Você quer uma outra pessoa? Qual que é a pergunta? Você tiraria férias com você mesma? E aí eu deixo essa pergunta para a gente pensar. Você tiraria férias com você mesma? Meninas, acredite que isso aí é profundo, viu? A Paula já fez isso comigo, então eu já entendi o que ela quer fazer com vocês. Vocês acham, meninas, que eu nunca passei por isso? Eu já passei noite pensando, gente. A Paula já jogou uns negócios na mente, assim, que eu fiquei assim, gente... Você lembra, né, Paula? Lembro. Eu tenho até no meu stories lá o papelzinho, né? Umas perguntas, gente, assim, cabulosa, sabe? Porque é muito sério, né? Como nós estamos nos sentindo conosco, né? Como a gente se sente com a gente faz tanta diferença, né? Faz tanta muito diferença. Profundo. É para curar, meninas. É para curar, para a gente começar a fazer as perguntas, porque na próxima segunda-feira a gente continua essa meninas, limpeza. Toda segunda, hoje não teve escola de mulheres, nós temos escola de mulheres todas as quartas-feiras. Quem quiser participar, né? Eu estava buscando um link que seja um link fixo, né? Que não tenha variação, porque todas as vezes eu estava lá. Então, toda quarta tem. Se vocês quiserem participar, vocês lá no desafio da Academia de Mulheres, eu sempre vou colocar o link para vocês, vou deixar no store. É estudo da Bíblia, nós estamos estudando Mateus. Hoje nós não estamos, eu tenho um monte de gente perguntando aqui, se não vai ter, hoje não terá. Meninas, a Paula está preparando, eu e a Paula, uma série, né? Curso mesmo sobre lar emocional, mudança de hábitos, gestão de tempo,
né? Porque nós precisamos aprender a gerir a nossa vida dentro daquilo que o Senhor nos concedeu nas nossas mãos. Nós vamos falar sobre a parte emocional, né? Do sentimento, do comportamento e do espírito. Amém. Ok? Nós vamos falar a Amém. respeito disso. Segunda-feira, nesse mesmo tempo aqui, que é segunda, às 19 horas nós estaremos de volta. Essa semana foi um pouco diferente, mas segunda-feira vamos ter uma outra live com a Paula Negrão para a gente poder dar continuidade até o final do mês, tá bom? Amém. Meninas, um beijo para vocês. Paulinha, despede aí. Eu fiz a... Gente, linda, meninas maravilhosas. Olha, agradeço todos os elogios. Desculpa que eu não respondo muito, porque eu não sei ficar no cara crachá aqui. Eu realmente me confundo. Quero agradecer, quero falar para vocês que quando a gente reconhece aquilo que é nosso, a gente passa a nos amar mais. É como se fosse um alívio, sabe? Nossa, falei, ó, fiz, foi, né? É um alívio e quero me deixar à disposição. Mandem direct lá no Paula Negrão, tem também no Instituto Conecta com 2 N's. A gente sempre dá dicas. Como a Carlinha falou, a gente está estudando aqui para lançar um intensivão do lar emocional. Do lar emocional, da alma da mulher, enfim, para que a gente atinja o maior número possível de pessoas. Tem até nome, a gente não vai falar ainda, gente. Esse nome é maravilhoso, Espírito Verdade. Santo deu para Paulo o nome, lindo. E assim, e para que vocês sejam multiplicadoras, né, Carlinha? Sim. Multiplicadoras. Transbordar. Multiplicando, transbordando tudo aquilo que o Espírito Santo vem nos direcionando para a gente fazer. Lu, Também, Instituto Conecta com 2 N's. @Instituto Conecta com 2 N's. E também trabalho com terapia, com mentoria, como disse a Carlinha. Me procurem caso vocês minha mentora, precisem. gente. E ela também é minha mentora, gente. Coisa linda. E é isso. Tá bom, Carlinha? Aonde você vai estar agora às 21 casa, horas? Né, aonde você vai estar agora às 21 horas? Às 21 horas, maravilha. Às 21 horas agora eu vou estar lá na @Dani Fraguito. Vou pelo Paula Negrão Chaves, mas estarei lá com a Dani Fraguito, falando um pouco mais de autoestima e autoimagem. Vai lá, gente. É infinito. Não perca. A Dani é uma menina incrível, uma mulher maravilhosa, está fazendo um trabalho lindo. Dani Fraguito. @Dani Fraguito. Espero 21 vocês lá, horas. Tá bom? 21 gente, horas. Fica com Deus. Um beijo. Amo vocês. Até a próxima live. Obrigada por todos. Obrigada, amiga. Tati, que eu vi a Tati aí. Beijo, beijo. Silvia, um beijo. Marisa. Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus, gente. Tchau, Tchau. Celinha. Rose.